Olá a todos, aqui é André Luiz e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Team Center da Siemens. O Team Center é uma família de produtos PLM onde o principal objetivo é poder suportar todas as tarefas e processos através de todos os setores da empresa. Tá? O conceito de PLM é principalmente ligado à questão onde você não precisa estar restrito dentro da engenharia de produto do funcionamento do software. Ele consegue abranger outras áreas, você consegue integrar outras áreas e criar um método de colaboração entre todas as pessoas da empresa que vocês acharem que é interessante. Aqui um pouco da evolução do software, tá? A gente consegue deslumbrar que a Siemens ela investe pesadamente no produto, tá? Então cada versão ela tem uma disponibilidade muito grande de ampliar o leque de utilização. Então aqui está um pouco do gráfico de evolução do software. Um dos tópicos mais, vamos falar, onde se concentra maior a questão hoje dentro das empresas é a garantia da informação. Ou seja, vamos contar uma historinha aqui. Aqui no exemplo, vamos imaginar que uma pessoa não veio, né? E pediu para você enviar o projeto dele que está na pasta lá que ele definiu para vocês. Quando a gente entra numa determinada pasta do Windows, a gente pode se deparar com o que está na figura. Tá? Nesse quesito, a gente não tem a garantia real de qual dado é o último alterado. Qual que é o dado final, qual que é o dado que está concluído, né? E a gente pode ir até um pouco além. Isso aqui, dentro de uma pasta, eu tenho esses nomes aqui. Agora, imagino que eu tenho o mesmo arquivo, com o mesmo nome, em pastas diferentes. Então, aí vai até um pouco além, né? O que está dentro do conteúdo do arquivo, qual deles que é o último nível, né? Tá, então, como o Team Center consegue nos ajudar dentro desse conceito de último nível de software? Bom, aqui está a cara do Team Center, tá? Essa aqui é a área de trabalho do Team Center. Eu tenho aqui, em cada um desses itens, um cara chamado revisão. Então, dentro de um produto, de um parafuso, de qualquer intenção que seja da empresa de gestão do dado, ele automaticamente cria essa barra A aqui no caso, que poderia ser barra 001, depende da estratégia da empresa, e é onde ele vai fazer a gestão desses arquivos. Então ele vai fazer a gestão dessas versões. Então olhando para cá eu sei que tem uma versão desse arquivo 520 e a versão A. Tá? Dentro dessa forma de trabalho eu consigo gerenciar várias versões e consigo ter a visão de qual que é a última versão, em que status ela está, se ela está aprovada ou não. Tá? Outra coisa interessante é que quando o Team Center vai criar um novo número, um novo item, por exemplo, essa janelinha do assign, ele garante para você que esse número é único no banco de dados. Ou seja, eu tenho a certeza que 827 só existe um dentro do banco de dados do Team Center. Aqui eu coloco o nome do produto, eu posso entrar com comentários, e aí eu consegui criar o 827 com a descrição que eu coloquei. Automaticamente ele me cria a revisão A desse produto. Então aqui dentro eu vou colocar todos os dados do meu produto. Pode ser arquivos CAD, pode ser documentos Word e assim por diante. Então dessa forma a gente garante a integridade do nosso banco de dados, ou seja, só existe um número 827 hoje no banco de dados do Team Center. Então, o que isso vem agregar? A unicidade. Uma peça ela é única no sistema, não pode existir duas peças com o mesmo número. No Team Center não existe diretórios, todos os usuários acessam as mesmas informações, não havendo necessidade de se copiar as informações. Ou seja, o banco de dados do Team Center ele é feito uma gestão onde você tem o mesmo ponto de dados para todos os usuários do Team Center. Para que isso? Para que não existam duas informações diferentes num sistema.
Então, hoje, a garantia da unicidade, a garantia dos dados dentro do Teamcenter é bem restrita. Então, aqui está um exemplo, né? Aqui nesse exemplo da figura, vocês já vão ver que nós estamos usando a nomenclatura 001, 002 para as versões, né? Então, aqui eu tenho um produto AB aqui com a revisão 1, 2 e 3. Eu tenho 3 versões dessa peça. E aqui o produto XY só tem a versão 1. Quando eu tenho um conjunto, ou seja, uma lista dessas peças juntas, existe um ícone à parte para, dentro da estrutura do Teamcenter, vocês já identificarem o que é esse tipo de item. Vamos agora falar um pouco sobre distribuição de informação, tá? Então, isso normalmente pode acontecer de formas diferentes, mas vamos dar um exemplo aqui. Chega alguém lá na engenharia, no seu projetista, né, e pede para abrir o desenho que você aprovou ontem para tirar uma dúvida. Ou seja, o projetista ele é detentor da informação. Então, quando existe qualquer dúvida, ele é recorrido. E todo mundo sabe que não é só 2 minutinhos. Dali pode pintar outras dúvidas e o tempo do projetista parado ali para informar, nada mais do que informar, distribuir essa informação que está lá com ele, é muito maior, o custo é bem maior do que só ele parado, né? Nós temos uma cadeia de projetos aí por trás dessas pessoas. Então vamos ver o que o Teamcenter traz de benefício nesse quesito. A primeira coisa é que o Teamcenter ele possibilita que todos os usuários, uma vez tendo acesso ao sistema e acesso aos dados da forma como foi configurado o Teamcenter, eles vão ter a possibilidade de enxergar a estrutura dessas versões das peças, né? Se é um arquivo CAD 3D com integração no Teamcenter, o Teamcenter automaticamente ele gera um arquivo de visualização chamado JT, tá? O que é esse arquivo JT? Ele é um arquivo proprietário da Siemens, tá? É um arquivo de dado muito leve que faz a representação gráfica de elementos em 3D, tá? O que isso traz de benefício? Você não precisa ter um equipamento grande, alto, assim, bem configurado para que você consiga visualizar essa estrutura, visualizar essas peças em 3D, tá? Então, estou carregando aqui o visualizador. Aí, dessa forma aqui, qualquer usuário do Teamcenter logado no sistema conseguiria a mesma informação, sem necessariamente precisar de ter um CAD, um NX na máquina, um AutoCAD, tá? Então, dessa forma aqui, ela precisaria, não precisaria de ter um AutoCAD na máquina, por exemplo, nesse caso aqui um NX, para poder visualizar esses dados. Vamos pegar aqui uma outra pasta, vou pegar aqui um arquivo de AutoCAD, só para fazer uma analogia. Então aqui eu tenho um DWG e ele vai abrir aqui na minha janelinha de Viewer esse dado de DWG também, que está dentro do banco de dados. Pronto. Aqui eu consigo ter acesso aos layers do AutoCAD, igual como se eu tivesse realmente o software, né? E consigo fazer pegar todas as informações necessárias, sem precisar nem ter imprimido o desenho, né? Isso é interessante que a gente faz um acesso ao dado diretamente. E uma vez que o cadista ele cria a versão 2 desse desenho, em quanto tempo essa informação vai estar disponível para outras pessoas? Instantaneamente, se for a estratégia da empresa. Então, uma vez que as pessoas têm acesso ao dado, têm acesso a essa permissão, então, automaticamente, uma vez criado um novo dado, todo mundo tem acesso àquela informação atualizada, né? Então, nós estamos falando que desde a visualização 2D, onde eu tenho desenhos, onde eu tenho folhas de engenharia, eu consigo fazer as visualizações de DWG, DXF, arquivos NX 2D, né? Arquivos CATIA 2D, até o momento que eu quero fazer a visualização de uma peça única, né? Peças individuais, ou até mesmo um conjunto. Então eu consigo fazer a visualização de um conjunto inteiro, caso seja necessário, tá?
Então, beleza. Vamos falar um pouquinho agora sobre análise de impacto. Outra tipo de informação muito interessante para o Team Center, tá? Bom, imagina que o seu chefe te liga e pergunta: olha, o fornecedor do XYZ limitado aqui, ele vai mudar o material do parafuso que ele fornecia para a gente para 1045. Em quantos projetos esse parafuso ele é utilizado? Ou seja, qual que é o impacto dessa alteração dentro da minha corporação? Bom, a primeira coisa que a gente pensa é, putz, se você não tem um sistema que controla isso, você vai estar com sérios problemas agora. E você sabe que normalmente o chefe não entende, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de análise de impacto. No Team Center, uma vez que a gente tem um determinado item, eu vou pegar aleatoriamente aqui, eu tenho essa abinha aqui de análise de impacto e aqui dentro eu tenho dois tipos de... Então imagina o seguinte, uma vez selecionado um item, eu consigo utilizar de duas funçãozinhas aqui muito interessantes. Uma chama Where Used e outra Where Reference. Vamos usar essa Where Used. Com ela selecionada, eu dou um duplo clique aqui e ele expande que esse parafuso, esse item, ele é utilizado em dois conjuntos, o 81231 e o 80108. Tá? Ou seja, em quantos conjuntos determinada peça vai, é simplesmente utilizando o conceito de Where Used dentro do Team Center, instantaneamente eu consigo ter essa informação. Agora vamos checar se esse 81231 ele é um conjuntão ou ele é montado em outro conjunto. Opa, ele é utilizado no 80108, que por sua vez também utiliza o mesmo parafuso. Né? E o 80108 é utilizado em algum lugar? É utilizado no 787. Mais algum? Opa, não. Esse objeto agora não é utilizado em nenhum assembly. Ou seja, esse é o nível mais alto do meu conjunto, é o nível top do meu conjunto. Então, dessa forma, instantaneamente, eu consigo ter esse tipo de informação sem precisar de consultar nenhum outro sistema. Uma vez que o Team Center foi quem recebeu essa estrutura, foi montado dentro do Team Center, nada mais automático do que ele te retornar essa informação instantaneamente. Tá? E o que é o Where Reference? Né? O Where Reference, por sua vez, é como uma determinada informação ela é referenciada a outras. Né? Então imagine que dentro, vamos pegar um outro dado aqui, vamos pegar aqui um documento, uma norma de projeto. Então, eu vou pegar esse documento Word e eu quero saber onde ela é referenciada. Ela é referenciada dentro dessa norma de projeto, revisão A. E a norma de projeto revisão A é referenciada em todos esses arquivos que nós estamos vendo aqui. Então, ou seja, se alguém vier aqui copiar e fazer uma referência a essa norma, o Team Center também vai mapear esse tipo de referência. Não necessariamente só conjuntos, e sim a nível de referência também. Então é muito interessante, onde imagina que eu quero saber que determinada norma mudou, em quantos projetos essa norma é utilizada, em quantos projetos eu deveria estar revisando. Ou seja, com o Where Used eu tenho a informação de quantos conjuntos determinada peça vai. Né? Então dessa forma bem visual, bem automática, eu consigo determinar esse tipo de informação. O Where Reference, por sua vez, ele vai fazer a visualização de qualquer link que uma informação possa ter. Então, nesse caso aqui, imagina que um determinado peça foi utilizado para uma usinagem. Né? Então, qual que é a usinagem que está vinculada a essa peça? Vamos passar um pouquinho agora sobre busca das informações. Vamos fazer algumas perguntas. Quantos projetos foram aprovados nesse último mês? De repente essa informação está fresca na memória, a gente consegue responder de bate-pronto sem grandes problemas. Né? Ainda mais que o projeto para ser aprovado passa por um determinado processo. Tá bom, e quantas peças são fabricadas em alumínios hoje que vocês têm no sistema? Ou, de repente, quantas peças fornecemos para o cliente Y?
Bom, aí você pode até ter um pouco de dúvida, as perguntas vão tomando informações diferenciadas e eu vou combinando essa informação, né? E agora vamos fazer uma outra pergunta. Quantos projetos do cliente Y são fabricados em alumínio e foram aprovados esse mês? Putz, aí complicou bastante, né? Então o que a gente pode fazer com o Team Center para ajudar nessas tarefas? Imagina que toda e qualquer informação que é importante para o Team Center, que é importante para a empresa, ela pode ser mapeada por meio desses formulários. Os formulários, eles trazem campos importantes para a empresa e outras informações que possam vir ser configuradas. Então eu tenho um formulário tanto para o item quanto para a revisão do item. Fora isso, nós temos as pesquisas, que são um mecanismo importante para o Team Center. Dentro das pesquisas, eu tenho algumas pesquisas aqui. Então, dentro do Team Center padrão, a gente chama out the box, eu já tenho essas pesquisas montadas, tá? Eu vou utilizar uma das que mais a gente utiliza, que é a General. Dentro dessa pesquisa General, nós temos ali alguns campos, onde eu posso pedir para pesquisar o dono da informação, tá? Quem que é o grupo dele, o nome do arquivo, do item, né? Eu consigo também, de repente, descrição, o tipo de arquivo, se foi criado após determinada data, que foi criado antes de tal data, foi modificado, ou foi aprovado, foi liberado a partir de tal data, qual que é o status dele, se está liberado, se está obsoleto, né? Então, esse tipo de informação eu consigo fazer a booleana deles, eu consigo fazer a combinação desses campos, o que torna a pesquisa ainda muito mais refinada e mais poderosa, né? Então essas pesquisas elas podem também ser customizadas pelo cliente. Uma vez que a pesquisa ela é customizada, a gente pode trazer para cima do campo de pesquisa informações que são importantes para a empresa. Aqui no exemplo, qual que é o cliente que a gente fornece determinada peça, que tipo de processo que ele utiliza, né? Então a gente consegue definir nessas pesquisas o que é mais importante. Então aqui eu tenho um resultado muito bacana, bem conciso, né? Bem objetivo, e ali eu consigo ter as informações rapidamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre alterações de projeto. Tá? Normalmente as pessoas teriam aquela capacidade de falar assim, ó, você que alterou essa peça, então você deve lembrar o que mudou, né? Então ó, você deve saber de cabeça o que mudou no projeto tal. Se não, a pessoa vai ter que procurar a versão obsoleta, conflitar um desenho contra o outro para tentar verificar o que foi alterado. Aí normalmente vai lá em você, no projetista, em quem for, pedir essa informação. E aí você pede um pouco de paciência, né, para que você não fale, meu, eu estou com outras coisas para fazer, não dá para fazer tudo que vocês estão pedindo. Então vamos lá, o que o Team Center traz de benefício nessa questão das comparações? Bom, vamos ver agora no Team Center então como é que funciona essa questão da comparação das versões, né? Vamos pegar o primeiro caso, onde nós vamos comparar duas estruturas de conjuntos. Então vou fazer uma pesquisa, final é 1605. Nós temos dois itens, um ASM, um par, ASM é o conjunto, e eu tenho versão A e versão B desse conjunto. Eu vou enviar essa versão A para dentro de um aplicativo do Team Center chamado Structure Manager. O Structure Manager é um aplicativo onde fazemos a gestão de estrutura de conjuntos, onde eu consigo enxergar a parte 3D do conjunto, a montagem toda, sem me precisar olhar peça por peça, que eu consigo enxergar o conjunto de forma leve, porque nós estamos usando o JT, o arquivo de visualização. Perfeito, vou voltar na minha pesquisa
e vou carregar a versão B desse conjunto também, Structure Manager. Carregou a versão B desse conjunto aqui. Tá? Bom, eu consigo alternar entre eles aqui. E eu vou dividir a tela. E nessa lateral, vou pedir para carregar a versão B do conjunto. Pronto, agora nós temos o conjunto lado a lado, dentro do Structure Manager. Vou entrar numa função Tools e vou utilizar um comando chamado Compare. Aqui eu posso selecionar tanto um único nível, quanto multiníveis para essa comparação. Então, vou pedir multiníveis, ok, e ele me dá visualmente aqui na tela algumas cores e aqui embaixo algum informativo. Então, o que ele faz? Nesse momento, ele fez uma comparação. Tá? Essa comparação a nível de cada linha das versões A e versão B do conjunto. Vou selecionar uma das laterais e vou abrir a aba gráfica. Essa aqui também. Então, eu consigo ativar uma das peças do conjunto de cada um dos lados do Structure Manager. Então, eu consigo fazer um comparativo entre dois conjuntos dentro da mesma tela. Então, dessa forma aqui, imagina que eu consigo fazer a comparação dos conjuntos tanto em função gráfica, da análise visual, quanto a nível de relatório. Então, tudo que está em laranja no lado esquerdo significa que ele continua dentro do Structure Manager, continua dentro do conjunto, mas sofreu alterações de versões. Então, eu tenho uma peça saindo da revisão A, entrando na revisão B do conjunto B. Em contrapartida, eu tenho esse vermelho que especifica que determinado item não existe na outra estrutura. Então, essa peça ela é única na versão B do conjunto. Isso tudo que eu estou comentando, ele está em forma de relatório aqui embaixo. Então, ele comenta aqui ó, que a peça par 041117, ela está na versão A do lado esquerdo e foi para a versão B do lado direito. Né? Só tem um desses itens, uma quantidade. E o 829, ele não tem na versão A e tem no lado da versão B e está na revisão A. Então, dessa forma, eu consigo fazer essa análise, tanto visual quanto de forma de gráficos. Tá? Vamos um pouco além agora. Eu vou voltar aqui no Home, no IT Center. Vou fazer uma outra pesquisa de um outro item. Vamos pesquisar um item aqui. Acho que não precisa nem pesquisar, acho que está na minha área de trabalho aqui. Então, nós temos aqui AutoCAD. Eu tenho a revisão A e a revisão B desse desenho. Então, eu vou pegar essa folha de desenho e mais essa e vou enviá-las para um aplicativo chamado Lifecycle Viewer. Esse aplicativo ele permite que façamos análise tanto 2D quanto 3D. Então eu vou pedir para abrir o 2D. E eu vou pedir para inserir esses dois desenhos na mesma janela. Então aqui eu tenho na mesma janela duas folhas de desenho sobrepostas. Então eu tenho a folha 1 e folha 2. Só que nós vamos perceber o seguinte. Alguém que foi criar esse desenho, ele não fez o alinhamento correto das duas folhas. Tá? Então fica difícil de eu fazer uma análise, por exemplo, de sobrescrever um desenho ou outro se eles não estão alinhados. Então o Teamcenter ele tem uma ferramenta para ajustar, fazer o ajuste pequeno dessas linhas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o ajuste dessas duas folhas, tá? Por um ponto, alinhando dois pontos. Então aqui eu vou especificar que essa quina com pronto. Dessa forma eu consigo alinhar o desenho. Para que eu alinhei o desenho? Para a gente utilizar desse recurso chamado Compare Layers, onde eu consigo comparar duas folhas de desenhos e tudo que está
coincidente vai ficar em negrito e tudo que está de um desenho só ou de outro, ele vai colorir de cores diferentes. Então tudo que está na folha 2 está em verde, tudo que está na folha 1 está em vermelho e tudo que é comum está em negrito. Então é uma ferramenta muito legal de comparação 2D, fazer análise de desenhos, de imagens, né? Onde você consegue ter duas versões de desenho, onde você vai fazer uma comparação visual. Vou fechar esse exemplo. Vamos pesquisar lá no Home. Eu vou pesquisar um item agora com o código dele. Vou colocar aqui. Perfeito. E eu tenho aqui a versão A e a versão B dessa peça. Então vou mandar as duas também lá para o Lifecycle Viewer. Vamos pedir para inserir na mesma janela. Perfeito, eu tenho peça 1 e peça 2. Então eu tenho as duas peças aqui. Agora eu vou fazer o mesmo tipo de análise de comparação de 3D utilizando essa ferramenta do Teamcenter. Então aqui eu vou especificar a peça 1 e especificar a peça 2. Vamos lá, especificar peça 1, especificar a peça 2. Uma vez especificado cada peça, deixa eu desligar aqui, vou fazer de novo uma análise. Pronto, agora especifiquei cada uma das peças. Vou fazer a análise tricolor. Aqui nós conseguimos enxergar tudo de azul de um dos arquivos, tudo de verde de outro arquivo, tudo vermelho e verde e tudo que está azul que é comum. Perfeito? Então nós conseguimos fazer desde análise visuais, análise de conjuntos, análise de 2D, quanto também análise de 3D de forma gráfica, informativa, de forma rápida e objetiva. Bom, então dentro do conceito de comparações, a gente tem como extrair do próprio Teamcenter, igual vocês viram no Structure Manager, uma lista de materiais, né, que seria o conjunto. Eu consigo também fazer desde uma análise visual, quanto de relatórios, ou seja, eu consigo comparar estruturas de conjuntos e saindo com relatórios da parte visual, né, ou da parte realmente de textos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre facilidade de uso, né? Normalmente, quando a empresa ela aplica um outro software dentro da corporação, nós temos algumas questões, por exemplo, como aprender outro software, né? Se vai ser muito difícil, a questão da cultura, né? Os documentos, a forma de impacto dentro do uso do dia a dia das pessoas acaba gerando uma certa preocupação. E aí, como é que ficaria essas questões, né? Então vamos dar uma olhadinha. Eu estou com alguns aplicativos do Office aberto aqui e eu quero mostrar para vocês que dentro do conceito de integração do Teamcenter, junto com as ferramentas da Microsoft, né, do Office, eu tenho aqui uma abinha do Teamcenter que ela é
instalada a partir do momento que você instala o Teamcenter na máquina, né? Então aqui, por exemplo, eu posso ir no menu Open, eu vou entrar com usuário e senha aqui do Teamcenter. Nesse momento, ele está logando com o meu usuário e minha senha, acionando todas as minhas permissões, né, pertinente ao software. Tá? E aí, uma vez logado dentro do sistema, eu vou ter todo o acesso a buscar dentro desses itens os documentos pertinentes ao Word, ao Excel, ao PowerPoint, né? Sem ter a necessidade de abrir o Teamcenter, um aplicativo, para depois exportar esse arquivo para poder visualizar esse tipo de dado. Então, a integração junto com aplicativos Office é muito bacana, é bem estruturada, é bem definida para que a gente consiga conciliar essa utilização, essa migração de utilização do Teamcenter. Portanto, como eu cliquei no ícone Open, né, eu consigo navegar dentro de uma estrutura do home do usuário, né, onde estão localizados aqueles meus itens. Né. Eu consigo também, dentro do próprio Office, fazer uma pesquisa, navegar entre as pastas. Então, não necessariamente eu fico restrito à área só do meu home, como eu posso fazer as mesmas pesquisas que estão inclusas lá no Teamcenter. Então eu consigo navegar entre as pastas. Né? Aqui mesmo tem alguns tipos de documentos. Aqui são formulários. Aqui eu tenho um documento do Word. Vou abrir esse documento. Então esse documento ele está dentro do Teamcenter, né? Eu estou abrindo sem necessariamente ter que abrir o Rich Client, né? A interface do Teamcenter. A gente consegue também navegar aqui por pastas na lateral, tá? Eu consigo navegar também New Stuff, eu consigo navegar também por meio de Browse. Vamos fazer uma pesquisa? Então, só para vocês verificarem, o Search dentro do Office é praticamente com as mesmas pesquisas que nós acessamos lá. Então, se eu pegar o General aqui, eu consigo carregar aqui a pesquisa do Teamcenter, onde eu consigo definir o nome do item, o número do item, quando foi criado, quando foi aprovado, com os mesmos campos que a pesquisa tem lá dentro do portal do Teamcenter, né? Então tá aqui. Se eu alternar aqui, vamos abrir o Excel. O Excel vai ter os mesmos tipos de itens, né? de ícones. Vamos pegar aqui, por exemplo, se eu quiser inserir, eu vou abrir uma nova página aqui, uma nova folha. Aqui eu vou pegar um item qualquer, vamos pegar o 829 aqui, eu tenho o arquivo JT. Então aqui dentro da definição do Teamcenter, eu defino como que eu quero inserir arquivos JTs. Eu quero ele como um modo embedded, né, embutido. Então eu vou selecionar ele aqui, botão direito, Insert. Então aqui dentro da interface do Office eu estou carregando esse arquivo JT. Por ter essa colaboração com os aplicativos Office, existe um plugin chamado JT2Go, que é um visualizador gratuito da Cine, tá? Que permite, por exemplo, esse aqui é um arquivo JT. Então, uma vez que eu inseri o arquivo JT aqui, eu posso dar um duplo clique. Dentro do aplicativo Office, eu tenho a possibilidade de girar, né, fazer tirar alguma informação desse arquivo 3D. Para que eu possa, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo de tirar uma medida de quina a quina. Então eu tenho essa, deixa eu ampliar um pouco mais a tela aqui. Vamos fazer isso, vou pegar aqui, vou pedir aqui, por exemplo, para fazer uma seção. Pedindo para mostrar um dos lados só.
Pronto. Clicando fora agora. Eu consigo manter essa informação no meu documento. Portanto, eu consigo ter um nível de integração muito bacana com os aplicativos Office também. Novamente está aí a integração do Office, onde a gente consegue ter as pesquisas, eu consigo ter concentrado na minha aba de ferramentas dentro do próprio aplicativo as funções que são interessantes para o uso com o Teamcenter. Aí está a interface também do Rich Client, né? Onde eu tenho centralizado os últimos itens, o histórico, a pesquisa fica no mesmo campo, eu consigo ver um preview dos meus arquivos sem estar mudando a interface do Teamcenter. A interface é a mesma, de fácil acesso, de rápido acesso às informações, tá? Então é muito interessante essa disposição como é aplicado o Teamcenter. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre distribuição de informação, atualizar as informações necessárias para cada setor, tá? Então vamos ver algumas situações aqui. Imagina que mudou um projeto, e aí normalmente as pessoas vêm com aquelas questões: como assim mudou esse projeto, se eu nem fui informado, né? Ou melhor, como assim essa cópia de desenho que eu tenho não está mais atualizada? Como mudou e ninguém avisou para determinada pessoa que não mudou o projeto, né? Então sempre cai essas questões após, claro, ter gerado algum tipo de retrabalho, né? Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho como o Teamcenter ele vem nos auxiliar nessa tarefa. Voltando na linha aqui de utilização do Teamcenter, eu vou pegar esse item aqui, ó, no produto, onde tem um arquivo de AutoCAD aqui, e eu vou mandar ele para uma aprovação. Imagina que eu sou um projetista ou alguém que fez algum trabalho e eu preciso agora remeter ele a um fluxo de aprovação, tá? Workflow Process. Nesse momento, ele me mostra o item que eu selecionei, a revisão do item que eu estou aprovando, e aqui eu tenho todos os workflows que estão determinados para o meu usuário poder enxergar. Então eu tenho aqui, por exemplo, Production Release, onde eu consigo enxergar por meio dessas caixas quais são as etapas que determinado workflow tem que seguir. Tá? Então eu tenho aqui Production, nós temos o Development. Então, dependendo do workflow, né, ele vai variar aqui. Vamos pegar um mais simples, um Quick Release. Então, aqui eu só adiciono o status e termino o workflow. Então, vou definir aqui como Production Release, ou seja, no final desse workflow ele vai estar habilitado para a produção. Vou dar um OK. Nesse momento, eu estou pegando aquele processo, aquele item que eu selecionei, criando um processo de aprovação para ele. Tá? Então ele vai cair para a primeira caixinha, que é essa caixinha chamada Self-Check. Tá? Então, perfeito. Aqui dentro do Teamcenter, vocês podem verificar que o ícone dele já alterou. Então ele criou um ícone adicional. Esse ícone ele representa para a gente que determinada revisão desse item está em processo de aprovação. Tá? Em qualquer momento, a pessoa pode mandar esse item para um aplicativo chamado Workflow Viewer e ele consegue enxergar em que etapa do workflow, do processo de aprovação, determinado item se encontra. Né? Então aqui, olha só que interessante. A cor verde identifica que ele já passou por aquele processo, a cor amarela identifica qual processo que está em execução, e as que estão em cinza ainda faltando, né? Então eu sei que está nesse self-check. Vamos voltar para o Home aqui. Para cada usuário do Teamcenter existe uma caixinha chamada My Worklist, que é como se fosse uma caixinha de entrada de tarefas. Essa caixinha aqui, ela permite a gente identificar tarefas que eu deveria executar e tarefas que eu deveria acompanhar. Então, dentro das tarefas para execução, criou uma nova
tarefa aqui do 827, que é aquele que eu mandei, tá? Então eu vou selecionar essa tarefa. Na abinha Viewer dele, vou fechar o search que está aqui embaixo, ele permite eu enxergar o Task View e o Process View. O Process View vai me dar aquela visão do workflow, né? E o Task View ele me permite enxergar aqui o que eu tenho que fazer. Então aqui no caso está esperando para uma decisão dos reviewers. Então quem é o reviewer? Eu mesmo. Então o self-check é uma tarefa que o próprio projetista ou quem encaminhou o workflow vai decidir se realmente está ok para passar para frente do fluxo. Então aqui eu clico nesse No Decision e eu posso aprovar ou rejeitar essa tarefa. Dependendo do que eu colocar, ele vai adotar uma tarefa dentro do workflow. Então eu posso, por exemplo, aprovar. Bom trabalho, por exemplo. Lá fui eu mesmo que fiz. E ok. Nesse momento, ele vai sumir aquela função de indecisão, né? Já está aprovado. E agora ele mudou o ícone dele. Eu vou clicar nesse novo ícone e agora ele está me pedindo para eu selecionar quem vai ser o meu checker. Ou seja, naquela caixinha minha de workflow, a tarefa que eu tenho que executar agora é selecionar quem vai ser o aprovador, quem vai ser o checker, né, desse desenho. Então eu vou aproveitar e selecionar eu mesmo como aprovador, já que não tenho dois usuários aqui no sistema. Então eu vou adicionar, ele vai inserir aqui como eu, mesmo sendo o checker, e vou dar um OK. Claro que nesse momento ele vai me pedir novamente uma aprovação, só que eu vou fazer algo diferente. Nós vamos agora abrir o Outlook. De dentro do Outlook, com a integração do Teamcenter, eu tenho um ícone chamado Sincronizar Tarefas. Eu vou clicar nele, ele vai pedir login e senha de novo. Toda e qualquer tarefa ela tem a necessidade de perguntar esse tipo de login no momento que você for acessar de um aplicativo novo para garantir a segurança, né? Então, nesse momento, agora, nesse exato momento, eu estou executando o login, ao mesmo tempo vou sincronizar, conforme selecionei aqui, as tarefas do Teamcenter junto com o meu aplicativo Office. O que isso significa para mim? Significa que essa integração que existe dos aplicativos Office com o Teamcenter vai muito além de acessar os dados ou, né, ali editar algum documento do Office. No caso do Outlook, por exemplo, essa integração ela vai permitir para a gente, nesse momento, ir lá no Teamcenter, ele vai enxergar dentro do conceito de worklist, ou seja, daquela abinha lá de tarefas, ele vai sincronizar essa tarefa. Então olha só que interessante. Dentro das tarefas do Teamcenter, ela me abriu uma nova tarefa para ser executada. Eu vou dar um duplo clique aqui. E aqui está, ó, eu sou o checker, né, desse produto novo e eu estou sem decisão. Então aqui ele me mostra o arquivo em AutoCAD mais os formulários e pede aprovação. Só a título informativo, eu vou voltar no meu Teamcenter aqui. Quando eu estou para uma tarefa para ser aprovada, se eu maximizar aqui, eu tenho o chamado target, ou seja, o objeto de aprovação. Então aqui mesmo eu consigo enxergar o desenho sem precisar de voltar lá no meu home. Aqui eu mostro o Teamcenter mostra também todos os itens que estão sendo aprovados, né? Todos os dados que estão sendo aprovados para eu poder fazer essa revisão para decidir ou não pela aprovação do mesmo. Voltando lá no Outlook, eu estou com essa tarefa aqui, eu vou até sair aqui dessa caixinha, deixar a caixinha livre, só para vocês verem o que vai acontecer. E eu vou vir no meu Outlook e vou permitir aqui que eu quero, nesse carinha agora, eu vou fazer a aprovação dele. Então aqui embaixo, né, eu tenho todos os dados. E aqui na lateral eu vou aprovar, né? Eu posso fazer um comentário, ok, aprovado, e eu vou aprovar essa informação. Então vocês verifiquem que essa integração do Office, está aqui a mensagem que foi aprovada com sucesso. Se eu voltar no meu Teamcenter aqui e pedir para atualizar, né, a minha caixinha sumiu.
Então, a partir de agora, eu aprovei pelo Office, pelo Outlook, e não preciso aprovar novamente por aqui, porque está tudo integrado. Se eu voltar no meu Home, nós vamos verificar o quê? Nós vamos verificar que o item aqui embaixo ele está aprovado, né? Então cria essa bandeirinha aqui de aprovado. Para mim, no caso, o código 60 identifica que está aprovado. Esse dado não pode ser mais alterado. Qualquer alteração nesse dado deveria se abrir uma nova revisão, de acordo com a regra que foi aplicada nesse Team Center, é claro, né? Onde eu consigo identificar exatamente o que está sendo questionado, que é distribuir a informação. Ou seja, no momento que eu tenho o workflow dentro do conceito, eu posso ter uma caixinha do workflow que identifica o seguinte: quando for aprovado pelo revisor, vai gerar uma notificação para as áreas devidas, né? Então, dessa forma, o fluxo de aprovação, ele permite não só realmente a aprovação, né, travar esse dado, garantir a segurança desse dado, como também ele vai decidir que no momento da aprovação, por exemplo, ele vai gerar uma notificação para as áreas envolvidas, suprimentos, dimensional, compras, dispositivo e assim por diante. Então isso é customizável, é configurável no Team Center para que ele se comporte da forma que a empresa precisa, né? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre outro tópico, a questão da facilidade de acesso às informações. Então vamos continuar aquela historinha, né? Dentro de uma empresa, para você saber o material dessa peça, você tem que consultar o RP. Para você saber o fornecedor que ela vem, você liga para compras. Se você precisar saber o peso, você tem que ir na sala de desenhos e consultar a legenda e assim por diante. Então, uma grande dificuldade hoje que nós temos dentro das corporações é concentrar, né, as informações dentro de um recurso só, né? Então, dentro do próprio Team Center, o que a gente tem que comentar é que cada vez que eu tenho um item, que eu tenho algo gerado no banco de dados, eu tenho aqui a capacidade de gerar formulários. Por que o formulário é tão importante? Porque todos e qualquer dados dos formulários, eles são indexados para o banco de dados. Ou seja, todo esse tipo de informação que está aqui, ele é passível de pesquisa instantânea do banco. Então, por exemplo, dentro do conceito do item, eu tenho aqui que o código do produto, o RP number, assim por diante, são informações pertinentes ao produto. E as revisões também têm seus formulários, onde, por exemplo, material, peso, são informações que poderiam estar mudando de uma versão para outra do item. Então, dessa forma, eu consigo concentrar a informação correta na estrutura que ela deveria se enquadrar. Então, imaginem aqui, o material está em alumínio, ele poderia mudar para aço e assim por diante. O que é importante montar, então, esse formulário? Se no momento que eu faço as pesquisas, eu quero determinada informação que é importantíssimo para a minha corporação, eu devo sim acrescentar para dentro desse formulário essas informações que são necessárias e interessantes para essa pesquisa posterior. Então, dentro dessas pesquisas que nós temos aqui do Team Center, nós temos aqui algumas pesquisas por nome dos dados, assim por diante, como também eu posso pesquisar pela revisão, né? Vamos pegar aqui um dado de revisão, por exemplo, do Team Center. Então eu tenho aqui alguns campos, por exemplo, material é um campo que eu consigo pesquisar, porque ele está disponível nos formulários. Então é por isso que é tão importante essa questão de definição, esse complemento que o Team Center dá para essa facilidade de uso de buscar essa informação no banco de dados. Então aqui nós temos um exemplo de um formulário qualquer, onde dentro desse formulário a gente concentra essas informações. As informações são customizáveis também para a forma de cada um desses formulários. Aproveitando de informação disponível, vamos comentar um pouquinho agora sobre a disposição desses dados, né? Em que momento você tem acesso a esses dados. Então vamos de novo seguir a sequência aqui de situações que poderiam acontecer, né? Então você está lá na fábrica, então alguém te pede alguma informação, então você vai falar, ó, vou voltar lá na minha sala daqui a pouquinho e olho para você essa informação, né? Ou eu estou de viagem aqui em São Paulo, só posso verificar quando eu voltar lá para a corporação.
né? E todo mundo sabe que hoje o tempo é muito valioso, os prazos estão cada vez mais curtos e hoje uma grande competitividade que existe entre as empresas é justamente por prazos. Hoje os principais clientes eles estão exigindo prazos que realmente ficam difícil de você conseguir cumprir se você não estiver bem alinhado, bem estruturado, né? Então vamos ver como é que o Team Center consegue ajudar um pouco nessa questão. Além de você ter a interface do Team Center, onde nós estamos vendo aqui a concentração do Rich Client, que é o aplicativo instalado do Team Center, nós temos a possibilidade de utilizar o Team Center também por uma interface web chamada de Thin Client, que é uma interface mais leve, vamos falar assim, de utilização, onde eu consigo, no conceito de acesso, sem precisar de ter um software realmente instalado na minha máquina, ter acesso de acordo com o meu usuário e senha novamente comentados, eu vou ter acesso à interface do Team Center, só que uma interface web, uma interface por dentro do navegador, o browser de internet, né? Então olha só que interessante, estou logando aqui no endereço de web, tá? Esse endereço ele pode ser propagado para extranet, vamos falar assim, né, para a internet, e aí de acordo com a estratégia da empresa, cria-se uma estratégia de VPN, onde você conecta na empresa e você consegue abrir esse aplicativo sem necessariamente o Team Center estar instalado na sua máquina, né? Eu estou acessando unicamente usando o aplicativo, o Outlook Express, o Internet Explorer nesse caso, como poderia também funcionar com o Firefox e outros browsers, né? Então o que eu consigo trazer de cara aqui? Ele já está trazendo para mim a minha área home. Então vocês verifiquem quão interessante que é. Eu não estou acessando, vamos falar assim, o aplicativo local na minha máquina, estou acessando via web, via interface web, e eu consigo mesmo assim acessar o mesmo home que estava configurado para mim no momento que eu estava utilizando o Rich Client. Então aqui está o arquivo de AutoCAD, né? Ele está com status 60, está aprovado, né? Eu tenho os outros itens aqui, né? Eu consigo, uma vez que eu tiver um usuário autor, por exemplo, eu consigo nesse momento criar novos itens, criar novos dados. O mais importante de tudo, eu consigo aprovar tarefas de workflow. Então, uma vez que eu tiver com a VPN, eu posso mesmo com o Outlook, né, ou com o próprio browser de internet, eu consigo acessar o My Worklist, né, ou eu posso acessar realmente os documentos a partir daqui, tá? Então, é muito bacana, eu consigo enxergar conjuntos, eu consigo enxergar JTs, eu consigo baixar alguma informação para mim, eu consigo desde visualizar algum documento, por exemplo, como eu posso simplesmente baixar essa informação para dentro da minha máquina. Então vocês verem quanto que é interessante essa integração que a gente tem, essa facilidade de uso do Team Center Thin Client, né? Então abri esse outro documento que precisei aqui. Bacana? Então a questão de pesquisa também está disponível para mim da mesma forma como estaria disponível no Rich Client, mas de uma forma mais rápida, onde eu não preciso necessariamente estar instalado o aplicativo na minha máquina para ter acesso às informações. Então, novamente, o Shop Floor Viewer, eu consigo ter acesso a imagens também, uma vez que eu tiver permissão dentro da máquina que eu estiver acessando, eu consigo instalar o aplicativo web dele, então, ou seja, eu consigo ter esse visualizador web dentro do próprio browser de internet, tá? Então eu não preciso necessariamente instalar o aplicativo Rich Client para ter acesso ao Team Center, né? Então imagina o seguinte, com essa facilidade eu consigo também eliminar desenhos. Imagina se amanhã depois a empresa quiser colocar um terminal no chão de fábrica ou em qualquer setor, ele não precisaria imprimir o desenho, ele poderia consultar direto do Shop Floor Viewer essas informações. Bom, aí a gente termina essa série de vídeos do Team Center. Nós agradecemos muito a oportunidade e estamos à disposição para qualquer dúvida ou qualquer assunto pertinente ao aplicativo que a gente possa esclarecer, tá bom? Um abraço a todos, participe do nosso fórum, fixplm.com.br/fórum e mande lá dúvidas, informações, o que vocês quiserem, pode ser mandado lá no site. Muito obrigado.